Simplificação de radicais é o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala, bonitófilos e bonitóferas, chegando com a segunda aula sobre radiciação, e nessa aula nós vamos falar sobre a simplificação de radicais. Para essa simplificação nós vamos usar propriedades das raízes. Se você não viu o primeiro vídeo, procura aí na playlist, dá uma assistida para que você possa entender ainda melhor o que nós vamos fazer, beleza? Só lembrando, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, ative o sininho para que você também seja notificado sempre que tiver conteúdo novo no canal. Bom, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Vejam, observem essas duas expressões que aparecem aí na tela. Nós temos uma raiz quadrada, lembrando que quando o índice não aparece ele vale 2, uma raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 11. E na letra B nós temos uma raiz cúbica de 5 vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aplicando uma das propriedades, eu vou transformar essa multiplicação dos radicandos em uma multiplicação de radicais, só para que a gente possa entender melhor o processo. Ao separar essas raízes, fazendo esse produto entre elas, eu vou aplicar uma outra propriedade que diz que quando o radicando tiver uma potência de expoente 2, nesse caso, igual ao índice 2, esse expoente, ele, entre aspas, elimina a raiz e sobra apenas a base da potência. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado resultaria em 3. E o 3 vai ficar multiplicando a raiz de 11 e está feita a simplificação dessa primeira raiz. O 11 não dá para a gente fazer nada, afinal de contas 11 é primo, e o expoente dele, como não aparece, é 1, consequentemente não é igual ao índice. Fazendo o mesmo procedimento aqui na letra B, eu vou transformar esse produto dos radicandos em um produto de raízes. Então nós temos a raiz cúbica de 5, o expoente do 5 é 1, então não dá para a gente fazer mais nada. Mas aqui nós temos essas outras duas raízes com expoentes iguais aos índices. Então, 3 e 3 vão fazer com que esse 2 saia da raiz. E 3 e 3 vão fazer com que esse 3 também saia da raiz. Propriedade explicada lá na aula 1. Em seguida, é só a gente multiplicar o que sobrou, ou seja, 2 vezes 3 vezes a raiz cúbica de 5. E simplificando 2 vezes 3 vai dar 6, e a forma simplificada então será 6 raiz cúbica de 5. Ok? Só que aqui a gente já tem no radicando a decomposição, a forma fatorada do valor. A questão é que, na prática, a gente vai se deparar com situações como essa. Então, o que a gente vai ter que fazer para simplificar essas raízes? Decompor cada radicando em um produto dos seus fatores primos. Então, vamos lá. Só para lembrar, os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. O 13, 17, 19 e aí segue. E nós iremos fazer a decomposição sempre observando o número menor na direção do maior. É sempre do menor para o maior, só por uma questão de organização mesmo. Então vamos lá, vamos pegar o 75. 75 não divide por 2, mas divide por 3. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então 75 também o é. Aí a gente vai dividir 75 por 3, que vai dar 25. 25 não divide por 3. 5 mais 2 dá 7. Não é múltiplo de 3. Porém, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, a gente vai agora simplificar por 5. 25 por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Está feita a decomposição. O que nós iremos fazer agora é observar o índice da raiz. Lembrando que quando esse índice não aparece, ele vale 2. Daí a gente falar a raiz quadrada de 75. E como o índice é 2, nessa decomposição aqui,
a gente vai agrupar os valores iguais de 2 em 2, por causa do índice 2. Então, vejam, esse 5 e esse 5 formam um par. E a cada par, a gente vai contar o elemento só uma vez. E aquele 3 lá de cima, ele ficou sozinho. Então, significa dizer, já que ele está só, não tem um par, ele vai permanecer dentro da raiz, ficando então raiz quadrada de 3. E esses valores que nós encontramos aqui após essa organizaçãozinha que nós fizemos, a gente vai multiplicar um com o outro, encontrando então 5 raiz de 3. Portanto, a forma simplificada da raiz de 75, ela equivale exatamente a 5 raiz de 3. Ponto final. Para a gente dar uma reforçada, vamos decompor o 700 e simplificar a raiz de 700. 700 nós vamos dividir por 2, dá 350. De novo, por 2 vai dar 175, que não dá por 2. Aí a gente vê se dá por 3. 7 mais 5, 12, mais 1, 13. Não dá por 3. Então a gente agora vai para o 5, já que ele termina em 5. 175 por 5 vai dar 35. E 35 por 5 vai dar 7. 7 é primo, só divide por ele mesmo, e o resultado final é 1. Vejam que agora nessa decomposição, nós temos dois números, o 2 e o 5, que se repetem, que formam seus pares. Então a gente vai para esse 2, que aparece duas vezes, a gente vai contar ele só uma. Para esse 5, que aparece duas vezes, a gente vai contar ele só uma. E o 7, que está sozinho, ele vai permanecer dentro da raiz quadrada. E esses valores finais a gente multiplica. O 2 vezes o 5 vezes a raiz de 7. E a forma simplificada então será 2 vezes 5, 10. E o 7 que estava na raiz permanece na raiz. 10 raiz de 7. Assim, a forma simplificada da raiz de 700 é exatamente igual a 10 raiz de 7. Uma outra forma que você pode visualizar em alguns casos, esse, por exemplo, está muito simples, é você dizer, por exemplo, que a raiz de 700 é o mesmo que 7 vezes 100. E aí você sabe que 100 tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 100 é 10. Então você já vai simplificar isso aqui direto, dizendo que isso é igual a 10 raiz de 7. Do mesmo jeito. O 100 tem raiz exata, é 10. O 7 não tem, então ele permanece na raiz. Então, se der para você visualizar essa separação, digamos assim, transformando o número em um produto, em que você tenha uma raiz visível, você também pode fazer isso de uma forma mais direta, ok? E aí, para a gente dar uma reforçada nessa parte da decomposição, vamos fazer agora uma decomposição com raízes cúbicas, só para a gente reafirmar esse entendimento. O processo inicial é o mesmo. Nós vamos decompor 162 por 2, vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Só que agora nós estamos simplificando uma raiz cúbica. Então significa dizer que aqui na decomposição nós vamos buscar valores repetidos, valores iguais, e agrupá-los de 3 em 3. Então, para facilitar a visualização, eu vou agrupar de baixo para cima, porque aí nós temos esse 3 e esse 3, formando um grupo de 3 elementos, já que nós estamos falando de raiz cúbica. E aí, a cada 3 iguais, nós vamos contar ele só uma vez. Já que em cima, o 2 e o 3 não tem repetição, não aparecem 3 vezes cada um deles. Então, esses dois vão permanecer dentro da raiz. A gente vai multiplicar um com o outro. O 2 e o 3 multiplicados vai dar a raiz de 6, e esse 6 vai ficar dentro da raiz cúbica. E em seguida, a gente multiplica o que sobrou aí. Então, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de 6, que vai ser igual a 3 raiz cúbica de 6. Essa é a forma simplificada da raiz cúbica de 162.
Fazendo o mesmo com 432, nós vamos decompor. Por 2 vai dar 216, por 2 vai dar 108, por 2 vai dar 54, por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Novamente, nós temos uma raiz cúbica. Então, nós vamos agrupar os elementos que se repetem de 3 em 3. Nós temos esses 3, vai ficar um 3 ali fora. Nós temos esses 3, vai ficar um 2 ali fora. E esse 2 aqui de cima está sozinho, solitário, coitado, abandonado, largado na vida. Então, ele vai permanecer dentro da raiz cúbica, ficando, então, raiz cúbica de 2. E aí, a gente multiplica esses elementos que sobraram, ficando 3 vezes 2, 6, e 6 vezes a raiz cúbica de 2, vai dar exatamente 6 raiz cúbica de 2. Está feita aí a simplificação. Então, só para reforçar, a gente tem que decompor, em seguida analisar o índice para fazer os agrupamentos de acordo com o índice. Índice 2 agrupa de 2 em 2, contando uma vez só. Índice 3 agrupa de 3 em 3, contando uma vez só. Índice 4 agrupa de 4 em 4 e assim por diante. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. E até a próxima.